Vida que vale a pena, aula número 2. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma apresentação aqui na nossa querida Unidharma Online. Vamos avançar então, porque na semana passada nós já demos início, como diz o outro, já demos entrada nesse trabalho. Eu falava para você que para ter uma vida que vale a pena, é preciso sair da zona de conforto. Porque aqui dentro, por que chama zona de conforto? Porque é confortável, tá tão quentinho, tão bonitinho, tão certinho, tão ajeitadinho aqui. Para que eu vou me arriscar? Né? Para que eu vou além? Mas ir além é necessário. Sair do mesmismo, sair daquela rotina maçante que de repente você vem vivendo. E eu disse também, é possível ter uma vida que vale a pena. Sim, é possível, mas você tem que pagar o preço. E pagar o preço é sair da zona de conforto. E apresentei 3 modos de vida. Você pode viver uma vida presa nos seus próprios conceitos, presa a alguma pessoa, presa a alguma culpa, alguma amargura do passado. Você pode viver uma vida acomodada. Cheguei até aqui. Bom, não sei se eu vou conseguir mais, não sei se eu vou poder mais, mas já tá bom, já tenho minha casinha, já tenho meu carrinho. Eu até gostaria de mais, mas eu acho que eu não consigo. Então, aquela vida acomodada. E a vida plena, a vida daquela pessoa que acorda de manhã e encontra sentido. Dá sentido à vida dela. Vale a pena estar aqui. Ela encontra um propósito, ela se sente bem com ela mesma, ela está repleta de autoestima, ela está em paz com ela mesma e ela sabe que aquilo que ela está fazendo na vida dela, não só profissionalmente, no aspecto pessoal também, ela está fazendo porque isso está alinhada com uma missão pessoal daquilo que ela tem. Enfim, ela sente que a vida dela vale a pena. Aliás, eu até deveria ter comentado isso na apresentação inicial, quando a gente fala de valer a pena, né? Que pena que é essa? Porque valer a pena é exatamente isso. Tem uma pena. Tem um sofrimento envolvido aí. Tem algo que você precisa pagar, uma pena. Mas quando a gente diz essa expressão vale a pena, nós estamos dizendo o seguinte: apesar do sofrimento, apesar de eu ter que pagar um certo preço, apesar de eu saber que eu vou sofrer um pouco com isso ou com aquilo, vale a pena pagar. E aí que é muito legal, porque exatamente, digamos assim, o título do nosso curso, ele está certinho, porque nós não estamos negando que a vida não terá sofrimento. Nós não estamos negando que a vida não terá obstáculos. Nós não estamos negando que às vezes você vai passar por uma situação difícil, penosa, mas vai valer a pena. Apesar de você passar por todas essas penas, valerá a pena. Sua vida estará plena de sentido, propósito e, por que não, motivação também. Tá bom? Mas nessa aula número 2, nós vamos então já mergulhar fundo na nossa psicologia humana. E hoje eu quero avaliar com você uma das necessidades que nós possuímos. Lembra que na aula anterior eu até trouxe o exemplo da pirâmide de Maslow, que eu falava que antigamente se pensava assim, o ser humano precisa primeiro cuidar da sobrevivência, a comida, a bebida, onde morar, depois assim vai subindo as necessidades. E eu disse para você, a sociedade evoluiu, o ser humano de hoje é muito diferente de 10, 20, 100 anos atrás e as necessidades humanas também mudaram. E uma das necessidades atuais que todos nós temos é a necessidade de controle. Eu até pergunto para você agora, porque esse curso é um curso de terapia, é um curso de autoconhecimento. Eu pergunto assim, meu amigo, minha amiga, qual a sua necessidade de controlar as coisas? Controlar as situações? Controlar tudo aquilo que cerca você? O quanto você sente a necessidade de estar controlando a sua própria vida, o seu trabalho, os seus relacionamentos? Eu vou contar uma história para vocês muito particular, muito pessoal. Tá aí a foto da minha família. Eu, obviamente, vocês estão reconhecendo, a minha irmã, o meu pai falecido e a minha mãe. E eu queria contar a história do meu pai falecido. Meu pai, ele sempre teve uma vida, ele foi muito doente ao longo da vida, mas também eu atribuo isso a um preço que ele pagou por escolhas equivocadas que ele fez.
Meu pai era muito de churrasco, churrasco, churrasco toda semana e, óbvio, churrasco acompanhado da cervejinha. Meu pai bebia muito. Teve um tempo até que o grau de alcoolismo dele estava bastante elevado. Ele deu muitos problemas para a nossa família como um todo, só que depois ele adoeceu, ácido úrico, reumatismo, problema cardíaco, problema de, enfim, gota, tudo quanto é tipo de problemas, e aí parou de beber. É claro, não conseguia nem ir sozinho para o bar, então tinha que ficar em casa, aí ele parou de beber e se curou do problema do alcoolismo. E por causa disso ele se tornou uma pessoa completamente diferente daquilo que ele era. Ele se tornou uma pessoa doce, uma pessoa dócil, uma pessoa compreensiva. E ele terminou a vida dele, ele passou por um problema de câncer no cólon. E ele terminou a vida dele, a gente sabe, muitas dores, né? Imagina um câncer no cólon, muitas dores abdominais. Contudo, ele não reclamava. Ele não reclamava das dores, a gente sabia que ele passava por problemas sérios, mas ele sempre com um olhar compreensível sobre a situação. E quando meu pai morreu, ele morreu nos meus braços, inclusive. Né? O último suspiro dele, eu estava abraçado nele, eu falava, pai, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, eu te amo, tá tudo bem, eu te amo, e senti que ele morreu. Bom, existem situações assim, porque parece estranho, Cris, estamos aqui numa palestra motivacional, você está contando uma história triste? Não, não é uma história triste, veja bem, não é uma história triste. Eventos assim na nossa vida, como a doença de meu pai que o levou à morte, ou ao desencarne, como você quiser chamar, são eventos que nós gostaríamos de controlar. Nós gostaríamos de poder fazer algo a respeito. E eu tenho certeza que você que está assistindo, idem. Eu tenho certeza que você tem algum ente muito, muito, muito querido, que você pudesse, você mudaria a história para preservar a pessoa até hoje. Pois é. Só que esse é um dos exemplos que mostra que certas coisas da nossa vida nós não temos controle. E eu falava agora há pouco da necessidade de controle. Nós temos uma necessidade de controlar as situações, controlar o nosso dia, controlar a nossa vida, até para nos sentirmos seguros. Imagine você uma situação, um experimento hipotético, que vão vendar os seus olhos, vão tapar os seus ouvidos, vão colocar você numa sala escura, você não sabe o que tem ali, e você tem que se virar. Pô, você não tem controle nenhum sobre a situação, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que vai acontecer. Olha o nível de estresse, como vai lá para cima. Por isso que a rotina, de uma certa maneira, ela é confortável, ela nos ajuda a reduzir os níveis de estresse. Mesmo quando você tem muito trabalho, muita atividade, se você está seguindo uma rotina, isso ajuda você a reduzir a sua ansiedade. Agora, quando você não tem controle nenhum sobre a situação, fica realmente muito complicado. Mas a vida é assim. Você se deparará com momentos que você não vai controlar. Às vezes a perda de um ente querido, às vezes uma situação financeira que fica incontrolável, às vezes o seu relacionamento, às vezes uma doença, como a doença do meu pai. Se eu pudesse fazer assim, ó, sarou o câncer. Não tinha essa habilidade mágica de fazer isso. Então tem coisas que eu controlo e tem coisas que eu não controlo. Contudo, aí que está. Nós, todos, eu, você, as pessoas que você conhece, os seus amigos, vão passar por esse dilema. A necessidade de controlar. Acompanhe o raciocínio. Ou você pode ser aquela pessoa que quer controlar tudo, que não quer abrir mão de nada, que quer ter absoluto controle sobre todos os fatos, sobre todos os eventos. Você pode ser assim se você quiser. Só que aí você vai ser uma pessoa muito dura, muito rígida, muito inflexível. Por quê? Exemplo anterior. Nem tudo a gente controla. E se você é uma pessoa muito controladora, sabe aquela pessoa dos seus amigos, da sua família, que quer controlar a vida de todo mundo, faz assim, age assim, fala assim, você não deve casar com fulano, você tem que fazer aquilo, se eu fosse você, eu fazia assim, eu tô desconsolado de você ter feito isso. Aquela pessoa que ela quer controlar a vida de todo mundo, a dela, de todo mundo, o universo.
mas nem tudo está sobre o nosso controle. Então, se você é uma pessoa muito controladora, a vida dá mostras que tem coisa que você não vai controlar. A vida nos prova que tem coisas que você não vai conseguir sequer prever. Então você vai sofrer muito. E do outro lado, nós temos aquelas pessoas que simplesmente abrem mão do controle totalmente. Não quer saber de nada, não está preocupado com nada, não se responsabiliza por nada. Uma eterna criança, um eterno adolescente. Tem lá seus 40, 50 anos nas costas, mas é como se tivesse 13. Não tem responsabilidade nenhuma, não tem um emprego, e se arruma um emprego logo sai, porque os caras lá ficam pegando no meu pé. Não é assim? E a pessoa assim que, sabe aquela história? Deixa a vida me levar, a vida me leva eu, e a vida vai levando. Às vezes a pessoa não é nem tanto irresponsável assim como esse quadro que eu estou pintando aqui, mas ela simplesmente não se importa. É como tiver que ser. O que você vai fazer hoje? Não sei, vamos ver. Então aí nós temos um outro extremo. E não é à toa que eu deixei aqui o desenho da balança. Parte do nosso trabalho para acalmarmos o nosso coração com essa necessidade de controle é encontrar o justo equilíbrio. Tem coisas que eu preciso controlar. Exemplo, nas nossas aulas aqui, nós não temos que ter uma aula por semana aqui na Unidarma, não é o nosso propósito, uma aula de conteúdo, de qualidade que a gente coloca. Então, toda semana. E quando eu não posso produzir um conteúdo semanal, eu aviso o pessoal, olha, essa semana, infelizmente, vai acontecer um imprevisto, mas eu aviso antes, está dentro de uma programação, tem um cronograma. Então a gente tenta controlar isso. Lá no meu canal no YouTube é a mesma coisa. Então todo dia de manhã, antigamente era 8h30, agora eu estou fazendo 8 da manhã com uma experiência. Todo dia 8 da manhã, tem lá, ou eu estou ao vivo ou eu coloco um vídeo. Então é algo previsível, é algo que eu controlo. Amanhã, se você acessar o meu canal, 8 da manhã, possivelmente você vai ver um vídeo novo lá. Então é algo que eu tento controlar, ok? Mas tem coisas que eu não vou controlar. E tem coisas que eu preciso abrir mão desse controle. A doença do meu pai. Vou ficar agora bravo, indignado. O que Deus está fazendo com a minha família? Revoltado da vida. Não, simplesmente isso aqui eu posso fazer. Isso aqui eu não posso fazer. Isso aqui está sob o meu controle. Isso aqui não está sob o meu controle. Ou tragamos isso para a nossa própria saúde. Por exemplo, eu posso cuidar da minha saúde, vou ter uma boa alimentação, vou ter uma boa atividade física. Olha, estou entrando na dimensão do controle. Mas de repente eu vou tomar um avião, e esse avião, Deus o livre, né? Acontece uma desgraça, um acidente, eu morro num voo de avião, por exemplo, ou de carro, que seja. Então tem coisas que eu posso controlar, mas tem coisas que eu não posso controlar. E aí como é que a gente faz? Aí nós temos aquela sábia prece dos Alcoólicos Anônimos que eu coloquei aí na tela. Dá uma olhadinha aí, ó. Deus, dai-me serenidade para aceitar as coisas que eu posso mudar. Coragem para mudar as coisas que posso. E sabedoria para que eu saiba a diferença. A diferença entre uma coisa e outra. Tem coisa que eu não posso mudar. Tem coisa que eu posso mudar. Mas que eu não posso, me dá serenidade. Serenidade. Isso aqui eu não posso fazer nada. Isso aqui está além do meu controle. Gostaria até de mudar, mas não está sob o meu controle. Isso aqui dá. Então, que eu tenha força, coragem, disposição para mudar isso. E que eu tenha bom discernimento. O slide anterior, vou colocar aqui de novo, precisa ver se você não está nesse desequilíbrio. Se você não está sofrendo por coisas que você não tem controle nenhum. E você está abrindo mão de coisas que estariam sob o seu controle, mas você não está fazendo nada. Dei o exemplo agora, sua saúde. Quer dizer, tem coisas que você não pode prever. Exemplo, um acidente. Mas se você não está praticando uma atividade física, movimentando o corpo, se alimentando bem,
Isso estaria sob o seu controle. Então, Deus me dê sabedoria para entender o que está sob o meu controle, para que quando acontece uma coisa, eu perceba a real dimensão da responsabilidade que eu tenho sobre aquele fenômeno. Está entendendo, pessoal? Então isso, quando a gente fala dessa necessidade de controle, todos nós temos que ter uma percepção de que eu vivo num mundo onde, ok, eu não controlo todo o destino, mas uma parte das coisas, sim, eu consigo gerenciar, porque quando você alcança esse estado, você começa a melhorar seu estado de espírito, a sua mente, seu nível de realização, seu nível de satisfação com a vida. Sabe aquele negócio que eu falei na aula 1? Acordar de manhã sentindo que vale a pena. Então, nesse caso aqui, sim, nem tudo eu vou controlar na vida, mas aquilo que é da minha competência, eu vou fazer bem feito. Aquilo que cabe a mim, eu vou me responsabilizar. Tá entendendo, gente? E aí, então, eu vou passar para vocês 3 coisas que vão entrar dentro dessa dimensão de controle. Eu quero que você anote no seu caderno de autoconhecimento. Primeira coisa que você pode controlar, que é da sua alçada, que depende só de você. Controle seu ponto de vista. Anote aí. Controle seu ponto de vista. Pega a visão. Seu ponto de vista molda a sua percepção do mundo. Seu ponto de vista está desenhando, estruturando a sua própria personalidade. Eu pergunto, você é uma pessoa otimista ou é uma pessoa pessimista? Você é uma pessoa que tem mais fé ou você é uma pessoa mais descrente? Você é uma pessoa mais proativa ou você é uma pessoa mais procrastinadora? Tudo depende do seu ponto de vista. O que é ponto de vista? Veja, vou simplificar aqui para mergulhar no tema. Ponto de vista é tudo aquilo que a sua vista está captando. Claro, às vezes você pode ter deficiência visual, tudo aquilo que você está percebendo do mundo. Eu estou usando o verbo ver, mas é perceber. Tudo aquilo que você percebe do mundo. E aqui estão, obviamente, a televisão, que você, quando você chega do serviço, ou chega o final do dia, você liga lá a televisão, aquilo que você está assistindo, aquilo que você está bebendo na internet o tempo todo, as conversas que você tem, os livros que você lê ou deixa de ler. Enfim, todas as interações que trazem para você algum tipo de percepção. Isso está moldando o seu ponto de vista. Você vai se lembrar de um aprendizado que já tivemos no passado, que você é uma média das pessoas que você convive. Você lembra disso? Você é uma média das pessoas que você convive. Ok. Você também convive com a televisão, com a internet. Então, dependendo da qualidade das coisas, você se tornará mais otimista ou mais pessimista frente à vida. Por exemplo, se você liga lá, jornal, guerra, tragédia, morte, inflação, desespero, guerra mundial, é o preço do não sei o que, o preço da carne, é o preço do dólar. Você entra naquele ambiente de preocupação, de ansiedade. E jornalismo é assim, né? Você sabe, boa notícia não vende. Tem que ser tragédia, morte, tal, sequestro, secreto, tá. Aí terminou. Aí, graças a Deus, agora vai começar a novela. Aí novela é sempre a mesma coisa. Um que traiu o outro, um que passou a perna no outro. Aí a mulher do homem que ficou com o outro homem lá e que não sei o que. Aquele rolo. A parte de relacionamento, ou financeiro também, um que roubou do outro, tal. Agora acabou a novela, vamos para um filme, aí tiroteio, morte, explosão. Quer dizer, você está moldando a sua mente. Você está lapidando o modo como você encara o mundo. Tem uma frase de Louise Hay, que eu gosto muito de repeti-la. Louise Hay, vocês conhecem obviamente. Tem uma frase dela que é assim: o mundo é um lugar seguro. Olha que frase simples e bacana. O mundo é um lugar seguro. Quer dizer, quando eu faço essa afirmação, o mundo é um lugar seguro, eu estou criando para mim mesmo um campo de proteção e uma forma de eu encarar a realidade da vida, da existência. O mundo é um lugar seguro. E a minha vibração pessoal
e você sabe disso muito bem, semelhante atrai semelhante, vai atrair pessoas, circunstâncias, situações que reforçam para mim essa crença. O mundo é um lugar seguro. Agora pega o exemplo anterior que eu dei. O sujeito vive aí, o ponto de vista, ele só vive bebendo guerra, inflação, morte, tiroteio, bomba, traição, sequestro, não sei o quê. Qual que vai ser o ponto de vista dele? Aliás, se eu falo uma frase dessa, abre aspas, o mundo é um lugar seguro, o sujeito vai pensar, esse Cris Armeida está de brincadeira. Imagina que o mundo é um lugar seguro. Imagina que ainda mais que onde eu moro. Aqui a coisa é muito difícil, Cris Armeida. Aí se você sai na rua de... Nossa, tem que tomar cuidado. É o seu ponto de vista. O seu ponto de vista está construindo a sua realidade. E aí o que acontece? Dependendo do modo como você vê as coisas, o mundo, o seu destino, as situações vão ser condizentes. O que eu estou dizendo aqui? Que sobre isso você tem controle. Sobre isso você tem controle. Você pode hoje decidir, não, eu vou começar a cortar tudo aquilo que é tóxico para minha mente. Vou ficar mais aqui na Unidarma, vou me mergulhar fundo nesses estudos de evolução pessoal, de autoconhecimento, vou assistir vídeos, igual eu falei do meu canal lá no YouTube, né? Vídeos de motivação, vídeos de reflexão, de autoconhecimento. Eu quero voltar a minha atenção para isso. Então eu digo para você, isso você tem controle. Isso você tem controle. Você não pode controlar a taxa de inflação, se sobe ou se desce, a taxa de mortalidade, se é mais, se é para menos, mas você pode controlar a percepção que você tem da realidade. Porque essa percepção afetará o seu destino. A realidade, na verdade, realidade é o que você tem como verdade. Realidade é o que você tem como verdade, porque o que você tem como verdade é um pensamento. É um construto mental, consequentemente é uma vibração, e essa vibração está interagindo com o mundo. Você molda o seu mundo, você molda o seu destino a partir da percepção que você tem da realidade. Nunca se esqueça disso. Isso é muito mais importante do que essas meras palavras aqui conseguem traduzir, tá bom? Está sob o seu controle. Necessidade de controle. Vamos controlar isso. Hein, gente? Ó, vamos controlar isso. Você pode controlar. Você pode desligar quando não está legal. Começou lá o tiroteio, tira daquilo. Isso não me interessa. Ah, notícia não me interessa. Ah, você vai ficar desatualizado. Não me interessa. Eu quero me conectar com coisas boas da vida. Eu quero alimentar os meus olhos, os meus ouvidos, a minha mente com imagens construtivas. Eu quero aprender mais, eu quero saber mais, eu quero pensar em grandeza, eu quero pensar em beleza, eu quero ver o lado bom da vida. Temos um curso na Unidarma também, não é? Que está bem alinhado com esse tópico, mente positiva, o lado bom da vida. Temos esse curso também. Se você não fez, está na hora de fazer, tá? Então essa é a primeira coisa que você pode controlar. Segunda coisa que você pode controlar, que está sob o seu controle. Você não pode controlar se a Rússia vai invadir a Ucrânia essa noite, mas você pode controlar os seus estímulos. Os estímulos que você recebe. Veja, estamos falando de uma vida... Eu quero uma vida boa, uma vida que vale a pena. Ok, eu tenho que acordar de manhã disposto, motivado. Você já deve ter ouvido falar aqui na Unidarma, em outros cursos, obviamente, quando eu falava que o cérebro é preguiçoso, não é? Lembra? Você já assistiu aulas que eu falo isso? O cérebro, se ele puder encostar, ele faz de tudo para não sofrer, tudo para não se esforçar. Ele quer evitar fadiga. Então você precisa criar artifícios para quebrar esse padrão do seu cérebro. E como é que você quebra? Com desafios e com novidade. Aliás, novidade é uma coisa importante, viu, gente? Você veja, né? Tudo no seu bom termo é muito bom. Por exemplo, a rotina é uma coisa boa.
A rotina reduz os seus níveis de estresse. A rotina é uma coisa maravilhosa, na verdade. Ela ajuda você a ter mais produtividade. A rotina mantém você num padrão de disciplina. Legal, rotina, muito bom. Mas só rotina, vai chegar uma hora que você vai ficar entediado. Tem que ter rotina, sim, tem que ter o meu dia assim, assim, assado. Você faz aquela produtividade, mas você tem que ter um quê de novidade. Um relacionamento, por exemplo. Precisa sair mais. De repente fica lá todo dia, chega do trabalho, janta, vê televisão, vai dormir, depois no outro dia janta, vê televisão, vai dormir, aí no outro dia janta, vê televisão, vai dormir, aí no outro dia janta, vê televisão, vai dormir. Todo dia, chega do trabalho, mesma coisa, de segunda a sexta, aí no sábado, sei lá, alguma coisinha assim, mas sempre naquela rotina, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Pô, não tem casamento que aguenta. Você sabe o que é a crise dos 7 anos? Já ouviu falar de crise de 7 anos? A crise dos 7 anos apregou assim: depois de 7 anos, ou no 7º ano, há uma propensão muito grande do casal se separar. Sabe por que isso acontece? Foram feitas pesquisas, entenderam o motivo desses 7 anos. Porque 7 anos é um tempo ali, mais ou menos, onde os móveis da casa começam a se deteriorar. Então o casalzinho lá casou, tal, ganhou uma geladeira nova, fogão novo, máquina de lavar nova, televisão nova, cama nova, tudo novinho na casa. Aí passa 1 ano, 2, 3. Depois do 7º ano, o fogão já tá velho, tem que trocar, a geladeira já tá pifando, a televisão tem que dar umas pancadas para pegar ali a parte colorida, a cama já tá meio as molas do... Então, foi feito esse estudo, descobriu-se que existe a chamada crise dos 7 anos por causa de uma deteriorização do ambiente da casa. Olha outro curso da Unidarma, Feng Shui. Como que o ambiente da nossa casa afeta a nossa vida. Então vamos mudar. Você está com alguém? Faz uma coisa diferente. De tempos em tempos, vai para um lugar diferente, pega o carro, ou vai de ônibus, vai para uma cidade. Você não precisa, se você está aqui no Brasil, não precisa viajar lá para a Europa, para os Estados Unidos. Vai para a cidade vizinha. Hoje, eu ouvi dizer, por exemplo, aqui eu moro na cidade de Marília. Então aqui na minha redondeza tem Cidade de Oriente, ali é Pompeia, Quintana, Júlio de Mesquita, que mais? Garça, são as cidadezinhas aqui perto. Então não preciso ir lá para... Vou lá para Ásia, vou lá para Índia, viajar com você. Não, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vi que tem um barzinho ali em Oriente, vamos comer uma batata frita lá? Assim, coisa, fazer alguma coisa. Não estou falando para você gastar, tem que ser criativo, obviamente, mas criar situações para quebrar os padrões, tá entendendo? Então é um jeito. E veja, nós estamos falando aqui de coisas que você pode controlar. Isso está sob o seu controle. Tornar a sua vida mais excitante, fazer com que a sua semana seja mais legal, está sob o seu controle. Você pode fazer isso. Acrescente um pouquinho de novidade na sua rotina. Desafios, a mesma coisa. Force o seu cérebro sempre para estar aprendendo. Eu contei para vocês, eu comecei a aprender japonês, hiragana, katakana, kanji, chinês. E eu estudo programação. Não é porque eu vou trabalhar com programação, mas é para estimular o meu cérebro. Eu estou sempre criando novos desafios. Então, até hoje estudo PHP, MySQL, MySQL, JavaScript, Python. Agora surgiu uma linguagem Golang, que é um desenvolvimento aí da empresa Google, criou o Golang. Já estou estudando para aprender. Mas para quê? O que você vai fazer com isso, Cris Armeida? Não, é para criar desafios mentais. Para não deixar a minha mente parada, para o tempo todo estar aprendendo uma coisa nova. Tá entendendo? A parte de Cloud Computing, estou terminando agora, acredite vocês ou não, uma pós-graduação em Cloud Computing. Mas para quê? Porque eu quero conhecer. Eu sei que tem esse negócio de cloud, mas como é que funciona? Como é que eu uso essa tecnologia cloud? Então, fiz uma pós-graduação em Cloud Computing, estou acabando agora. E assim, isso eu posso controlar. Por exemplo, uma das grandes reclamações de doença até, vamos dizer assim,
da idade mais avançada é que a pessoa vai perdendo a memória, vai perdendo a capacidade de raciocínio, ela vai perdendo a lucidez. Então, isso eu posso controlar. Eu estou cuidando, sempre estimulando, sempre aprendendo, sempre interagindo, sempre conhecendo coisa nova para manter ao máximo possível na minha longevidade, que Deus me permita viver uma longa vida, para chegar nos meus 90, 100, 120 anos, quem sabe, agora com a medicina, quem sabe a gente consiga, né? Chegar nos 120 anos mais lúcido, com a mente ativa. E o nosso cérebro é um músculo. Se você para de exercitar, ele começa a definhar. Mas se você estimula, desafio, sempre colocando novos desafios, meu amigo, seu cérebro, aliás, se sabe disso hoje. Eu já contei para vocês isso em outro curso. Quando eu fiz psicologia, na faculdade de psicologia, eu aprendi errado. Eu aprendi que você nasce com o seu cérebro, tem aquela quantidade de neurônios, e você vai vivendo e é aquilo que você tem. Você tem que cuidar, porque na medida que o tempo vai passando, você vai queimando neurônios, os neurônios vão morrendo, e aí é daí que vai gerando os problemas de memória na idade mais avançada, tal, etc. Hoje a neurologia já mudou. Hoje já sabe que uma das coisas que não para de se regenerar no seu corpo é o seu cérebro. Agora, isso acontece no desafio. Você desafiando, aprendendo, conhecendo, aqui na Unidarma. É isso. Parabéns por você que está aqui. Você está aqui, eu sempre falo, tome notas, liga aqui o vídeo, vai escrevendo. Esse ato de tomar notas na medida que eu estou falando, prestando atenção, é isso. Você está promovendo um desafio. Deixa eu conhecer coisa nova. Deixa eu aprender sobre autoconhecimento. Deixa eu aprender sobre a minha evolução pessoal, sobre o meu desenvolvimento pessoal. Aí como se diz o outro, coitado dos coelhos, é matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ou 2 patos, coelhos, sei lá. Mas você faz 2 coisas ao mesmo tempo. Além de estar promovendo desafios neurais para o seu cérebro, você tem o bônus de estar aprendendo um conteúdo muito rico, que é para a sua evolução, que é para o seu autoconhecimento. Repito, isso você pode controlar. Está sob o seu controle. Se você não faz, só porque não quer. Isso você pode controlar. E por fim, e não menos importante, aqui mais a nossa parte profissional. Controle o fluxo de trabalho. Controle o fluxo de trabalho. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu trabalho bastante, viu? Acordo 5 da manhã, às vezes até um pouquinho antes, vou até umas 6 da tarde. Depois das 6 eu paro, mas eu trabalho uma média de 12 a 13 horas por dia. Tem bastante coisa para fazer. A parte de atendimentos hoje eu não estou fazendo tanto, mas eu tenho consultorias em empresas que eu atendo, tenho o trabalho da Unidarma, tenho o trabalho da Loja da Mente, tenho o trabalho. A minha irmã, ela tem uma empresa de isenção de veículos, eventualmente eu presto uma ajuda para ela também. Tenho os meus estudos, tenho que me preparar para estar aqui para vocês, tenho o canal no YouTube, então é o dia inteiro, ó. Dia inteiro. E tem coisas que eu não posso controlar. De repente estou aqui trabalhando no computador, sei lá, como aconteceu uma vez, eu me recordo, acabou a força, aí fui lá ver, o pessoal da Força e Luz estava fazendo troca de postes aqui na rua, aí ficou algumas horas aí sem luz. Isso eu não posso controlar, mas distração e falta de comprometimento, isso eu posso controlar. Se você tem essa desculpa, Cris, eu não consigo trabalhar porque, sei lá, esse negócio de Facebook, WhatsApp, fico o tempo todo. Eu estou aqui dando essa aula, estamos aí uns 30, 40 minutos. Tocou meu WhatsApp agora? Não, nenhum momento. Primeiro porque ele não está aqui, segundo porque ele não toca. Eu mudei lá na configuração do WhatsApp, em configurações, notificações, zerei tudo, não tem notificação nenhuma. O WhatsApp, eu vou saber que tem mensagem na hora que eu pego e abro. Ele não faz aquele barulhinho, aquele, né? Não faz. É quietinho. Aliás, o meu celular é completamente silencioso. Completamente silencioso. Você pode configurar, isso está sob o seu controle. Você pode controlar a distração. Agora, se você deixa lá todas as notificações de Twitter, de WhatsApp, de Facebook, disso, daquilo, de YouTube, e você deixa o celular do lado e vai trabalhar, pô, você não...
Ah, mas eu fico muito distraído. Claro, só que entenda, pega a visão, isso está sobre o seu controle. Poderia ser completamente diferente. Agora, isso vai depender, obviamente, desse outro ponto aí, da falta de comprometimento. O quanto você está comprometido com aquilo que faz. Principalmente se você é um profissional liberal, se você trabalha em casa, no home office. Depende, né? Porque se eu também não estou muito comprometido, eu vou começar a fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver meu Facebook. Aí eu vou mexer, montar essa planilha. Deixa eu ver esse meu estragando aqui. É porque é estragando, vai estragando a sua vida. Deixa eu ver aqui no estragando se a minhas amigas colocou uma foto nova. Você pode controlar isso. Nós estamos tão acostumados com a tecnologia que se você não prestar atenção, ela começa a dominar a sua vida. Ela começa a determinar o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Você pode controlar isso. Repito, você pode controlar isso, tá? Uma das coisas que eu gosto de fazer, lembra da revisão de vida? Eu sempre peço para os assinantes da Unidarma praticarem semanalmente revisão de vida. Inclusive eu deixo todo sábado, eu deixo um roteiro na área do assinante com algumas perguntas básicas e com uma pergunta relacionada à mentalização da próxima semana para você refletir ali como é que foi minha semana, como é que não foi e tal. Vou ensinar uma coisa que eu faço, tenho feito ultimamente, está me ajudando muito. Nessa revisão de vida, eu pego uma folha em branco do meu caderno e escrevo ali tudo aquilo que eu quero conquistar. Quando eu falo conquistar, é fazer, realizar, ao longo dessa próxima semana. Então, nessa semana, eu quero gravar a aula 2 do Vida que Vale a Pena. Nessa semana, eu tenho que fazer a renovação da minha carteira de habilitação. Então, eu acabei de chegar há pouco lá do Poupa Tempo aqui em São Paulo para fazer a renovação da minha carteira. Essa semana eu tenho que fazer... Então, eu coloco ali naquela folha em branco a folha da semana. Essa semana, essas coisas aqui. Aí eu vou para a minha agenda, aí eu uso o Google Calendar, abro ali o Google Calendar, tem 7 dias, olho para aquilo que eu quero conquistar na semana e vou então, isso aqui eu vou fazer na segunda, isso aqui eu vou fazer na terça tal hora, isso aqui eu vou fazer na quarta de manhã, isso aqui eu vou fazer na quinta à tarde. E vou me organizando de acordo com aquilo que é possível, sempre deixando tempos ali de folga, porque pode acontecer algum imprevisto. De novo, isso você pode controlar. E aí então começa a semana, e para mim é muito gratificante, eu gostaria muito que você, assinante Unidarma, levasse a sério as revisões de vida. É muito gratificante a semana começar e você falar, caramba, essa semana eu vou conquistar isso, vou fazer isso, e chegar no sábado seguinte você faz uma revisão, esse aqui eu conquistei, esse aqui eu consegui, isso aqui deu certo, bom, isso aqui ainda deu mais ou menos, mas essa semana agora eu vou melhorar. Está no seu controle. Também está no seu controle. Você pode controlar isso tudo. Aliás, mais uma coisa que você pode controlar, muito importante, para você que trabalha em casa principalmente, aí no home office, faça isso. Eu recomendo. Eu faço isso. Estabeleça uma hora limite para a sua atuação profissional. Então hoje você acorda de manhã, ou você já pode até estabelecer uma hora base, mas você fala assim, vou trabalhar até às 6 da tarde. Exemplo, ou até às 7, ou até às 5, ou até às 4. Cada um tem um horário, né? Vou trabalhar até X horas. Chegou aquele horário? Pronto. Pronto, acabou, desliga. Agora é só amanhã. E aí você vai viver outras coisas, vai relaxar, vai arejar a cabeça, vai ler um livro que você gosta, etc. É maravilhoso fazer isso, viu? Aqui eu fiz assim, meu computador, o seu computador dá para fazer isso também, porque eu trabalho o dia inteiro com o computador. Então quando dá 6 horas, ele muda, você configura o horário que ele pode fazer isso. Eu configurei para 6 horas, ele muda a coloração da tela, fica aquela tela noturna, mais amarelada. Então configurei para ser 6 horas. Então aqui estou trabalhando, fazendo tal. Quando ele fica a tela amarelada, opa, acabou. É hora de encerrar, é hora de fechar o bar. Entendeu? Aí, é hora de encerrar. Amanhã eu retomo. E vou viver outras coisas, fazer outras coisas, sem aquele compromisso de agenda, de coisa para fazer. Isso também é importante, porque como estamos falando, o título do curso, a nossa vida tem que valer a pena. Não é só trabalhar. Tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Mas vai valer a pena
se você, obviamente, souber fazer bom uso de todas essas coisas. Tá bom, pessoal? Gente, por hoje nós vamos encerrando por aqui. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. É maravilhoso podermos estarmos juntos fazendo esse trabalho. E nos vemos então no próximo vídeo. Eu sou o Cris Almeida. Sucesso e felicidade para você.